Não veremos uma criança que precisava ser amamentada por uma mulher. Não veremos uma criança que precisava ter suas fraldas trocadas. Nós veremos um rei vitorioso, um rei que é capaz de salvar todo aquele que crê. É esse Jesus que nós ansiamos. É esse Jesus que nós aguardamos com expectativa. E essa era a expectativa daqueles homens. Eles viram aquele bebê, crendo que ele seria um rei poderoso, que iria mudar a história do mundo. Meus queridos irmãos, como nós estamos em um período natalício, um período onde o clima, a gente já pensa e já celebra o nascimento de Cristo, eu pensei nessa manhã em trazer uma EBD falando do nascimento de Jesus, mas não focando especificamente na pessoa de Jesus, porque isso vai ser o tema da pregação e todas as pregações de Natal focam especificamente nesse ponto do Natal. Eu pensei em tratar de alguns personagens que aparecem na ocasião do nascimento do Messias. E o tema da nossa EBD hoje é os magos do Oriente e a esperança messiânica. Então estaremos por algum tempo ponderando sobre esses personagens que aparecem lá no Evangelho de Mateus. É importante a gente observar por algum tempo esses personagens, porque eles são os primeiros gentios, as primeiras pessoas não judias que se aproximam do Senhor Jesus Cristo. E isso tem tudo a ver conosco, isso tem tudo a ver com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, mas não são judeus por natureza, não têm ascendência judaica, não tem nada a ver diretamente com Israel. Convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, de acordo com o relato de Mateus, capítulo 1. Essa EBD vai ser atípica, porque nós estaremos vendo poucas passagens bíblicas, vamos nos concentrar nessa passagem, mas em alguns momentos estaremos abrindo em outras passagens, mas não serão tantas como normalmente acontecem nas escolas bíblicas. Evangelho de Jesus, de acordo com Mateus, capítulo 1. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 21. Evangelho de Jesus, capítulo 1, a partir do verso 21, e vamos ler até o capítulo 2, verso 11. Diz o texto sagrado: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Como eu disse agora há pouco para os irmãos que estavam chegando, o tema dessa escola bíblica dominical é os magos do Oriente e a esperança messiânica. Esse é o propósito da EBD de hoje. E nós estaremos observando a história que é relatada aqui nesse trecho, pensando como esses homens, esses personagens misteriosos têm a ver conosco e com toda a esperança que as pessoas do Antigo Testamento tinham com relação ao Senhor Jesus. As pessoas que não estavam vinculadas ao povo de Israel, mas que, pelo contato com a fé dos judeus, creram nesse Messias Salvador. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é fazer uma pergunta provocativa. Haviam missões no Antigo Testamento? Se pensava em alcançar pessoas não judias no Antigo Testamento? Normalmente os cristãos têm uma visão um pouco míope dessa relação de Deus com os povos não judeus no Antigo Testamento. Normalmente as pessoas entendem que Deus no Antigo Testamento se revelou para os judeus e porque os judeus não quiseram o seu Messias, os gentios serviram como uma espécie de plano B no propósito de Deus. Mas isso é uma leitura, irmãos, muito limitada do texto bíblico. Porque no Antigo Testamento, apesar do propósito de Deus ser bastante focado no povo judeu, no povo de Israel, Deus salvou pessoas de diversos povos que não tinham nada a ver com o povo judeu. Podemos pensar, por exemplo, em Jó. Jó não era parente de Abraão, e Jó ele era um contemporâneo de Abraão. Podemos pensar, por exemplo, em Raabe, a meretriz, aquela prostituta que foi salva quando o povo de Israel entrou no Egito. Podemos pensar na moabita, Ruth. Podemos pensar no sírio, Naamã. Podemos pensar naquelas diversas pessoas que saíram do Egito junto com Moisés e o povo de Israel. Isso é relatado lá no livro de Êxodo. São tantos e tantos personagens que aparecem no Antigo Testamento que foram salvos, que creram na esperança messiânica. E um ponto interessante dessa relação, diferente do que acontece no Novo Testamento, é que havia naquela época um movimento centrípeto em relação ao Messias. Falei difícil agora, né? Mas lembra aí da física. O que é uma força centrípeta? Força centrípeta é aquela força que atrai as coisas da extremidade para o centro, certo? Então, no Antigo Testamento, as pessoas se voltavam em direção a Israel para adorar o Deus de Israel. Não era como nós fazemos hoje. Não são os crentes que iam até os perdidos. Eram os perdidos, ao terem contato com a mensagem, ao terem contato com a verdade do Deus de Israel, eles iam em direção ao Deus de Israel. Então, quando a gente vê lá o Antigo Testamento, os grandes atos salvadores de Deus abrindo o Mar Vermelho e os povos circunvizinhos admirados, com medo do povo de Israel, como a gente vê lá no caso de Raabe, como eu mencionei, aqueles povos todos ouviram aquilo que o Deus de Israel fez. E muitos deles se prostraram, se voltaram. Poxa, esse Deus ele é mais poderoso que o Deus da minha terra. Ele é mais poderoso do que Baal, é mais poderoso do que Moloque. Então eles se voltavam para o povo de Israel e viviam, como é chamado, eles eram prosélitos, eles se convertiam à fé judaica e viviam como judeus. No Novo Testamento, isso se inverte. Não é mais uma força centrípeta, não é mais um movimento para o centro, para Israel. Agora é um movimento centrífuga. É um movimento que vai do centro em direção ao mundo. A gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, Jonas. Jonas ele é o pioneiro das missões. Então, ele é o único que a gente vê no Antigo Testamento que sai de Israel, vai para uma terra pagã para poder pregar a mensagem de Deus. O Senhor vai destruir Nínive em 40 dias. E aquelas pessoas, ouvindo a mensagem, se arrependeram e creram na mensagem dada por Deus ao profeta Jonas. E é isso que vastamente vai acontecendo
no desenrolar do Novo Testamento. E aqui, quando a gente olha por esses magos do Oriente que foram até Israel procurar saber do Messias, nós vemos justamente esse movimento centrípeto, esse movimento de ir até o centro, de ir para Israel procurar informações do Messias. E vocês sabiam que depois, quando nosso Senhor Jesus voltar, esse movimento centrípeto, ele vai voltar à ação? Sabe onde isso está escrito na Bíblia? Abra comigo em Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, perto de Malaquias. Zacarias, capítulo 14. Olha aqui o que a Bíblia diz, o que vai acontecer no período milenar, no período em que o nosso Senhor Jesus Cristo estará governando, sentado no trono de Davi. Olha o que vai acontecer com nações do mundo inteiro. Zacarias, capítulo 14, do verso 16 ao 19. Como é uma porção grande, eu vou fazer a leitura para os irmãos da internet poderem ouvir. Diz a Escritura, Zacarias capítulo 14, a partir do verso 16 ao 19. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, então ele está falando que depois de haver uma batalha com essas nações, aquelas nações que restarem, elas subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então o texto bíblico diz que quando Jesus Cristo ele estiver reinando nesse mundo, governando nesse mundo, haverá procissão para Jerusalém, povos de todo mundo irão lá para adorar o Cristo Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como era nos moldes do Antigo Testamento. Então, isso aqui é um ponto muito importante, irmãos, para o nosso propósito dessa manhã. Eu vou falar algo que talvez alguns fiquem confusos, mas eu vou tentar explicar. Os evangelhos, eles acontecem em um contexto do Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que está escrito lá nos evangelhos, o pano de fundo era aquilo que acontecia no Antigo Testamento. O Novo Testamento, entre aspas, o novo concerto, a nova aliança, ela se dá início quando? Quando o nosso Salvador morre e ressuscita. Então, a partir do livro de Atos é que, de fato, inicia o Novo Testamento, né? Pode parecer confuso, né? Porque a gente sempre vê lá os evangelhos no início do Novo Testamento. Mas esse pano de fundo dos evangelhos ocorre nesse contexto do Antigo Testamento. É por isso que há esse movimento dos magos até Israel. E agora eu venho com uma pergunta muito importante. Quem eram esses magos? Quem eram esses reis magos e quantos eles eram? Alguém sabe responder? Quanto? 3? 4? Pronto. A resposta está errada. Meus irmãos, a única informação que nós temos sobre esses homens foi o que a gente leu aqui no Evangelho de Mateus. A tradição católica do nosso país embutiu na nossa mentalidade, né? E até quando a gente passa por alguns presépios, a gente vê sempre a figura de 3, né? E a gente é acostumado a dizer os reis magos. Mas a Bíblia não diz que eles eram 3 e também não diz que eles eram reis. Isso é algo da tradição. O texto bíblico só fala no plural, eram magos, né? Então vamos tentar caminhar aqui, né, sobre esse ponto. Mas por que normalmente as pessoas dizem que eram 3? Por conta dos presentes. Foram 3 presentes: ouro, incenso e mirra, né? Então, se foram 3 presentes, normalmente o povo pensa, então foram 3 pessoas
que deram o presente, né? Mas não necessariamente, né? O texto não diz isso. O texto não diz a quantidade de ouro que foi dado. O texto não diz a quantidade de incenso, não diz a quantidade de mirra. Então não é porque são 3 presentes que necessariamente são 3 pessoas que deram os 3 presentes, né? O texto não abre espaço para a gente chegar com precisão a isso, né? O fruto desse pensamento, o fruto dessa tradição, meus irmãos, não é a Bíblia. É uma tradição apócrifa, é uma tradição posterior da Idade Média, que foi acrescentada a essa informação, né? Tudo aquilo que se fala sobre esses personagens, além do Evangelho de Mateus, que foi aquele trecho que a gente leu, ou é fruto de tradição da Idade Média, ou é fruto de especulação dos teólogos. Então, vocês vão ver que daqui para o final do estudo, eu vou apresentar uma posição que eu acho mais coerente, mas ainda assim não é uma posição que a gente pode dizer com toda certeza é isso aqui, porque o texto é um texto que não tem outros pontos de contato. A única informação que temos são essas, são informações escassas sobre essas pessoas, né? Então, meus queridos, durante os primeiros séculos da igreja, muita gente teve curiosidade sobre informações dessas pessoas, sobre quem eles eram, de onde eles vieram, qual é a importância deles. Então, muita gente ao longo da história se levantou com dúvidas sobre isso, né? E os irmãos já devem ter ouvido falar que dentre a literatura apócrifa, textos que foram escritos posteriormente, muitos se proporam a falar sobre a infância de Jesus. Muitos de nós temos essa curiosidade. Como é que Jesus viveu daqueles 12 anos até os seus 30 anos no início do seu ministério? Muitos textos apócrifos proporam informações sobre como era a infância de Jesus. Alguns dos apócrifos diziam que Jesus era um menino que, quando ele brincava, ele fazia pássaros de barro e ele dava vida e os pássaros de barro saíam voando. Outros apócrifos diziam que Maria pegava as fraldas de Jesus e curava pessoas doentes com as fraldas de Jesus. E outros apócrifos dizem que Jesus, quando ele era criança, um menino brigou com ele e ele, com um olhar mortífero, o menino caiu morto por conta do olhar de Jesus. Então, são esse tipo de informações que tem nos livros apócrifos, né? Então, essa informação que eu mencionei, dos 3 reis magos, é uma informação apócrifa, que surgiu por volta do século VI a.C. E essa é com base num livro chamado Evangelho da Infância Armênio, que surgiu naquela região da Armênia. E esse texto ele já é uma ampliação de um outro evangelho apócrifo, é o chamado Pseudo-Evangelho de Tomé. Então, ele pegou informações do Pseudo-Evangelho de Tomé, que era do século II, ampliou e surgiu esse Evangelho da Infância Armênio. Então, temos aqui, irmãos, alguns problemas com essa tradição. E uma curiosidade é com base nessa tradição que surgiu o chamado Dia de Reis. Você que já foi católico romano ou que é muito ligado na tradição, já deve ter ouvido falar do Dia de Reis. É uma celebração que acontece no dia 6 de janeiro. Então, essa tradição diz o seguinte, que Jesus nasceria no dia 25 de dezembro e o período em que os 3 reis magos saíram de lá da presença de Herodes até se encontrar com Jesus, foi até o dia 6 de janeiro. E no dia 6 de janeiro foi o dia que eles encontraram Jesus e aí surgiu a festa do Dia de Reis. Segundo esse apócrifo, o Evangelho da Infância Armênio, eles dão os nomes e as origens desses magos, dos 3 reis magos. O primeiro deles, segundo a tradição, se chamava Melquior, e ele era rei dos persas. O segundo se chamava Gaspar, e ele era rei dos hindus. E o terceiro se chamava Baltazar, e ele era rei dos árabes. E aí, a gente precisa agora ponderar qual é o ponto de contato que essas informações têm com o restante da Bíblia. Eles diziam, eles eram reis do Oriente e eles vieram cumprir aquilo
que é dito no Salmo 72, do verso 10 ao 11. E esses reis magos estariam representando as nações gentílicas que viriam adorar o Messias. Então vamos abrir aqui no Salmo 72. Salmo 72. Vou pedir para algum voluntário fazer a leitura do versículo 10 ao 11. Salmo 72, do verso 10 ao 11. Quem achar pode ler. Ok. Então, esse pensamento é formado com base aqui nesse trecho do Salmo 72, que é um salmo messiânico atribuído ao rei Salomão. Para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisa, primeiramente, crer, assumir que esses personagens eram reis, porque o texto não diz que eles eram reis, né? Mas, apesar de eles não serem reis, a gente pode ter certeza que eles eram pessoas importantes, até porque eles foram recebidos pelo rei Herodes, não é verdade? Mas ainda assim é muito estranho, irmãos. Como é que reis de nações diferentes vão viajar sem uma comitiva, por exemplo? Viajar no primeiro século não é viajar no século 21. Era perigoso viajar. As pessoas corriam muito risco. E, se a gente observar o Evangelho de Mateus, o texto diz que, logo depois daquela passagem que a gente leu, que Herodes mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Então, a viagem desses homens durou bastante tempo. Não foi uma viagem de um final de semana, não foi uma viagem de 15 dias. Se eles eram reis de determinadas nações, essas nações ficariam sem suas lideranças por um período muito longo. Além disso, cadê os soldados? Cadê a comitiva deles? Outra coisa equivocada nessa passagem é como é que 3 reis de nações diferentes vão se juntar sozinhos para visitar o Messias. A gente não está falando em um período, irmãos, de ONU, de união política entre as nações, como a gente vê hoje, não. Estamos falando de nações que viviam como verdadeiras tribos, isoladas, umas contra as outras. Não havia esse pensamento universal como se tem nos nossos dias. Havia uma barreira cultural e política grande entre as pessoas, né? Então, é o primeiro ponto que deixa sem crédito esse tipo de pensamento, né? E com relação às nações que são mencionadas, eles acreditavam que um era rei dos persas, outro era rei dos hindus e outro era rei dos árabes, né? Se eles fossem da Pérsia, por exemplo, isso seria muito interessante, né? Não tem essa informação no texto, mas seria muito interessante, dado as informações que nós temos no Antigo Testamento sobre a relação do povo de Israel com os persas. Os irmãos estão lembrados que foi o rei Ciro, um rei medo-persa, que foi responsável pela libertação do povo de Israel durante o cativeiro de 70 anos na Babilônia? Quando Ciro assumiu, houve essa libertação. Também podemos lembrar da situação da rainha Esté e o rei Assuero, ele era persa. Também podemos lembrar do livro de Esdras, do livro de Neemias, do rei Artaxerxes, que ele era persa e foi envolvido naquela situação da reconstrução do muro de Jerusalém. Então seria muito interessante se realmente esses homens viessem da Pérsia, mas a gente não tem essas informações, né? Vamos continuar. Para outra parte dos cristãos orientais, esses magos, eles eram envolvidos com a antiga religião da Pérsia, chamada zoroastrismo. Eu não sei se algum dos irmãos já ouviu falar dessa religião, né? Já ouviu falar, Gabriel? Pronto. E o que é que basicamente acreditavam os adeptos dessa religião persa? Eles focavam muito na astrologia, eles ficavam muito observando as estrelas, né? Então, alguns acreditam até que essa parte de astrologia contemporânea é baseada no pensamento dos adeptos do zoroastrismo, né? E por que eles acreditam nisso? Por que essa vertente acredita nisso?
porque eles se guiavam por uma estrela que andava pelo Oriente. E um ponto interessante dos adeptos desse grupo é que eles acreditavam que o Messias viria um tipo de Messias, uma pessoa que seria responsável por derrotar o mal, e esse mal, dentro do pensamento deles, era representada por uma grande serpente. Olha que ponto de contato com aquilo que a Bíblia diz, né? Um rei que virá para destruir uma grande serpente. Isso lembra muito aquilo que é dito lá no livro de Gênesis e é dito também no Apocalipse. Havia um pai da igreja, irmãos. Pai da igreja, para quem não sabe, foram aqueles primeiros líderes da igreja depois dos apóstolos. Depois que os apóstolos morreram, os líderes que se levantaram eram chamados de pais da igreja. E um desses homens, um homem muito conhecido, era o João Crisóstomo. E o que é que ele disse a respeito desse assunto aqui dos magos, né? Ele disse o seguinte: a palavra encarnada, ao vir para o mundo, deu à Pérsia, na pessoa dos magos, a primeira manifestação da sua misericórdia e luz. E assim, os judeus aprenderam da boca dos persas o nascimento do seu próprio Messias. Então, João Crisóstomo acreditava que esses magos do Oriente, eles eram da Pérsia realmente. Mas como eu já pontuei, não temos nenhuma fonte onde a gente possa se embasar nisso daqui, a não ser uma tradição posterior, uma tradição do século VI, muito tempo depois. Então, irmãos, historicamente falando, não tem como a gente comprovar isso, porque é muito posterior. É como, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, né? 500 e poucos anos depois do descobrimento. Imagine que daqui a 100 anos se levante uma pessoa que traga uma informação inédita de como foi a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. O que é que você vai achar? Poxa, esse cara é maluco. De onde é que esse cara trouxe essa informação? É basicamente isso. É algo muito posterior querer trazer informações inéditas de algo que aconteceu 6 séculos antes. Então não tem como a gente considerar com seriedade bíblica esse tipo de posicionamento, né? Então, meus irmãos, agora que eu já apresentei o que normalmente a tradição católica usa para poder defender sobre o caráter desses homens, desses magos, eu vou agora apresentar o que é que eu penso e o que muitos estudiosos pensam sobre isso e como é que a gente pode tentar encaixar algumas peças desse quebra-cabeça que tem muitas peças faltando. E como eu já mencionei, isso que eu vou dizer não é definitivo, porque não temos muitas informações sobre esse ponto, né? Então, meus irmãos, eu entendo o seguinte, que a origem desses homens não era da Pérsia, mas sim da Caldeia. Eles vieram da Babilônia. E como é que eles tiveram conhecimento sobre o Messias? Eles tiveram conhecimento sobre o Messias através de uma tradição, de uma sabedoria que remonta aos tempos do profeta Daniel. Qual é a base bíblica que nós podemos usar para tentar comprovar essa afirmação? Abra comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Pedir que mais um voluntário leia, por gentileza, o verso 20. Amém. Então a gente observa aqui, irmãos, que dentro da Babilônia, Daniel, ele se destacou diante dos doutos, diante dos magos, diante dos encantadores e diante dos sábios do rei Nabucodonosor. Essa é a primeira informação que temos. Capítulo 2, verso 48. Outra pessoa, por gentileza.
Amém. Então, o contexto do capítulo 2 é quando Daniel interpreta os sonhos do rei Nabucodonosor. A primeira situação foi logo quando eles chegaram, e aqui é depois de interpretar esse sonho. Próxima passagem, capítulo 4 de Daniel, do verso 7 ao verso 9. Outra pessoa. Esse trecho aqui, irmãos, é depois daquele período que Nabucodonosor passa anos agindo como um animal. E aqui ele vai contando esse depoimento, esse testemunho, e observe como ele se refere a Daniel. Ele chama Daniel de Beltesazar, que é um nome babilônico que Daniel recebe quando chegou lá. Isso é dito lá no capítulo 1, a descrição tanto dele quanto dos seus amigos que chegaram lá. E aqui no versículo 9 diz: Beltesazar, chefe dos magos. Então a gente observa à luz de todos esses versículos que lemos, que quando Daniel descobriu, interpretou, na verdade, os sonhos e fez todos aqueles sinais que ninguém poderia fazer, ele foi engrandecido com cargo de confiança, ele se tornou uma pessoa de influência não apenas política, mas também naquela arte da chamada magia. Ele se tornou chefe dos magos, daquele cargo. Então, à luz dessas passagens, são as únicas passagens que a gente vê o povo de Israel tendo algum tipo de contato com outros povos e com os chamados magos. É a partir daí que a gente pode ponderar essa possibilidade de ter surgido uma tradição dessa época, com a influência de Daniel, que apontava para a vinda do Messias. Essa seria a opção mais razoável para a gente poder entender sobre a identidade desses magos do Oriente. Então, meus queridos, gostaria agora de trazer algumas aplicações para esse Natal, porque tudo isso que eu falei precisa chegar a algum lugar. Tudo que a gente fala não é apenas para gerar mais informação, precisa ter alguma aplicação, alguma implicação na nossa vida, não é verdade? Então, aprendendo um pouco mais sobre esses personagens, sobre os magos do Oriente, o que é que nós podemos fazer? Como é que a gente pode aplicar essa verdade na nossa vida? Em primeiro lugar, tendo uma atitude semelhante aos magos em relação a Jesus e adorá-lo. Nós não sabemos os nomes deles, não sabemos de onde eles vieram, não sabemos o que eles faziam, quais eram os contextos que os levaram até aquela cidade, mas o que nós sabemos é que eles estavam dispostos a enfrentar os perigos das viagens da antiguidade, estavam dispostos a serem assaltados, a serem mortos por ladrões, a passarem perigos nos desertos, o frio da noite, o calor do dia, enfrentar animais peçonhentos para poder encontrar o Messias, o Rei Messias, e adorá-lo. Nós devemos, irmãos, ter esse tipo de atitude que esses homens tiveram. Até onde nós estamos dispostos a enfrentar para poder ter comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje em dia, nós não precisamos ter todos esses desafios. Dentro da sua casa, diariamente, você pode ter comunhão com o Rei Jesus. Você hoje tem condições de abrir o texto sagrado e conhecer o Senhor Jesus Cristo. Hoje você não precisa ir lá para Jerusalém, consultar os sábios das Escrituras, os doutores da lei, para você descobrir informações sobre esse Messias. O texto bíblico diz quem ele era, o que ele fazia, aonde ele estava, o que ele fez,
aonde ele está nesse momento e o que ele fará no futuro. Então, conhecer sobre os magos, né? Reis magos, não, magos, é um convite, meus irmãos, à comunhão com Cristo. É um convite à vida de oração. É um convite à leitura bíblica. É um convite a um relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo. Tenham certeza, mesmo em meio às dificuldades individuais que todos nós passamos, no trabalho, na família, nas ruas, na nossa vizinhança, nenhuma dessas dificuldades se compara com a dificuldade que esses homens tiveram para poder ter comunhão com o Senhor Jesus. E a comunhão que eles tiveram com o menino Jesus não é o tipo de comunhão que hoje nós temos, porque eles foram lá, entregaram seus presentes, adoraram o menino e depois fizeram o quê? Foram embora. Nunca mais aqueles homens viram Jesus. Pelo menos a Bíblia não traz nenhuma informação sobre isso. Eles foram, tiveram contato com Cristo e nunca mais viram a Cristo. Nós podemos ter diariamente comunhão com o Senhor Jesus e nós temos a viva esperança de que nós iremos vê-lo face a face. Teremos comunhão com Ele, meus irmãos. Não uma comunhão passageira de algumas horas ou de alguns dias. Uma comunhão eterna, desfrutando da presença dEle. Nós não veremos, irmãos, um menino, nós não veremos uma criança que não tem condições nem de se manter sozinha. Não veremos uma criança que precisava ser amamentada por uma mulher. Não veremos uma criança que precisava ter suas fraldas trocadas. Nós veremos um rei vitorioso, um rei que é capaz de salvar todo aquele que crê. É esse Jesus que nós ansiamos. É esse Jesus que nós aguardamos com expectativa. E essa era a expectativa daqueles homens. Eles viram aquele bebê, crendo que ele seria um rei poderoso, que iria mudar a história do mundo. Nós vemos também lá no Evangelho de Lucas a figura daquele sacerdote bem idoso, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem? É muito válido a gente ver a reação desse homem ao segurar o Senhor Jesus. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, diz o texto sagrado. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aquele homem, vendo aquela criança no colo, ele, pela fé, irmãos, se apossou dessa verdade registrada no Antigo Testamento. Aquele bebê é o Rei Salvador, é o Rei vitorioso, é o amado das nossas almas. É aquele que irá resolver, de uma vez por todas, todos os problemas que o pecado trouxe. Todos os problemas políticos do nosso país e do nosso mundo serão finalmente resolvidos por esse Rei vitorioso. O Rei que veio não só para os judeus, mas veio também para os gentios. Em segundo lugar, meus irmãos, o que eu gostaria de destacar é a atitude generosa que os magos do Oriente tiveram, tanto com o Senhor Jesus, tanto com a sua família. Então, o que é que a gente aprende aqui? Aprendemos a importância da generosidade. Hoje, nós não temos aqui fisicamente o Senhor Jesus. Não temos aqui fisicamente a família biológica de Jesus.
Mas, o que é que Jesus fala sobre a sua família? Quem é meu pai e minha mãe? Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem o quê? A minha vontade, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. A família de Jesus aqui na terra, meus irmãos, é a sua igreja. A família de Jesus é o seu povo. Então precisamos, irmãos, ser generosos com a família de Cristo. Ser generosos com o trabalho de Cristo. Ser generosos com aquilo que Cristo tem como importante. Então, se queremos fazer o bem para Jesus, devemos fazer o bem para aqueles que são o corpo de Jesus, né? Então, lembre-se aquilo que o apóstolo Paulo lá diz em Gálatas. Vamos lá, melhor a gente olhar. Gálatas, capítulo 5. Ou melhor, capítulo 6. Verso 9 e 10. Algum voluntário, por favor? Gálatas 6, verso 9 e 10. Então, observe, irmãos, a importância, o grau de importância, de direcionamento, de prioridade que o apóstolo Paulo dá. Devemos fazer o bem a todas as pessoas? Com certeza, mas principalmente aos da família da fé. A prioridade que a Bíblia coloca é que nós devemos fazer principalmente o bem aos da família da fé. Capítulo 3. Nós devemos imitar os magos do Oriente, compartilhando as boas novas do nascimento do Senhor Jesus, até mesmo com descrentes do calibre do rei Herodes. Esses homens foram até Jerusalém, foram eles que anunciaram a vinda do Messias. Isso não parece estranho? Como é que lá em Jerusalém haviam os doutores da lei, haviam os judeus, e eles não estavam sabendo que o Messias havia chegado? Deus mandou pessoas de um povo que nós não sabemos nem de onde era, não sabemos quase nada sobre esses homens, e foram eles que falaram: olha, o Messias chegou, e eu estou aqui porque eu quero saber exatamente o que é que as profecias diziam, de onde ele está, onde é que o Messias nasceria, o que é que os profetas diziam. E aí eles consultaram lá os livros e descobriram: não, o profeta Miqueias diz que ele nasceria em Belém. Então, irmãos, observem, quem teve esse papel evangelístico, então eu estou usando a palavra evangelho aqui no sentido geral, né? Lembre que evangelho significa boa nova. Quem estava contando essa boa nova, quem estava evangelizando aqui, não eram os judeus, eram os magos do Oriente. Eles que estavam trazendo o evangelho. E eles trouxeram esse evangelho, essa boa nova, para um rei ímpio, um rei perverso, um homem que não creu no Messias. Ele até disse: olha, vá lá descobrir onde ele está, que eu vou lá também porque eu quero adorá-lo. Mas o que é que ele fez quando os magos não retornaram? Baixou um decreto mandando matar crianças de 2 anos para baixo para poder não perder o poder. Era um homem que amava o poder. Esse rei Herodes era um homem tão cruel, irmãos, que vocês nem imaginam. Um homem que foi capaz de matar os próprios filhos para se manter no poder. Ele era um homem muito cruel. E 4 dos seus filhos que sobreviveram, né, que ficaram depois, se tornaram lá os chefes daquela região depois da sua morte. Era um homem terrível, um homem que não tinha nenhum tipo de escrúpulos. Mas ainda assim, eles pregaram para esse homem. E como nós estamos aqui encerrando essa EBD, falando dessa esperança messiânica, e esse ponto tratou aqui de uma mentalidade missionária, por assim dizer, né, dessas pessoas. Eu estava acompanhando esses últimos dias a situação da nossa querida irmã Dalva, assim como vocês têm acompanhado nos grupos da igreja, né? Esse aqui é o livro dela, irmãos.
o livro que ela tanto fala e que eu acredito que tem algumas cópias, né, Gil? Aí ainda para quem quiser ler. E para quem não sabe, essa irmã, né, já fechando aqui a EBD, foi uma pessoa que durante a sua vida inteira foi dedicada a espalhar essa mensagem da salvação. Uma irmã que não é pregadora, mas que Deus deu a ela o dom para poder ajudar os necessitados. E durante toda a sua vida, foi uma mulher que cuidava das pessoas necessitadas. Eu vou ler com os irmãos um trecho do livro dela. Está na página 63. E esse trecho que eu vou ler, irmãos, tem tudo a ver com a história dessa igreja aqui, tá certo? O título desse tópico da história dela é assim, ó: Viemos morar na Pituba. Olha o que aconteceu. Após 13 anos abençoados, fazendo parte dos trabalhos da Igreja Batista Sinai, fomos morar na Pituba e observamos que o evangelho precisava se expandir naquele bairro. Irmã Dalva nasceu no interior da Bahia, o marido dela morava em várias cidades, ele tinha que, de tempos em tempos, por conta do trabalho dele, se mudar, trabalhar numa cidade, e a cidade que eles se estabeleciam, eles eram atuantes nas igrejas. E aqui, eles já estavam, eu acredito que aposentados, se não me falha a memória, e eles ficaram 13 anos aqui em Salvador. Eles eram membros da Igreja Batista Sinai, ali no Barbalho. E ela era muito atuante nessa obra de cuidar dos necessitados. E aí eles vieram para cá, para Pituba. Fomos morar na Pituba e observamos que o evangelho precisava se expandir naquele bairro. Resolvemos nos juntar aos irmãos missionários Ricardo Buck, Dona Mavis e suas 2 filhas. Eles faziam parte da missão batista regular. Procuramos saber qual a base doutrinária antes de pedirmos a carta de transferência da Igreja Sinai. Como não encontramos nenhuma divergência, nos transferimos para a Igreja Batista Regular da Pituba. Nessa fase da vida, ela tinha por volta dos seus 50 e poucos anos. O marido, que era mais velho do que ela, já estava aposentado. E normalmente é nessa fase que as pessoas começam a estacionar, né? Não, eu já fiz demais pela obra de Deus, agora deixa eu ficar aqui, deixa os jovens, né? O jovem que tem que servir, né? Foi nessa fase, irmãos, que essa mulher saiu de lá, de uma outra igreja já consolidada, e iniciou um trabalho de plantação de igrejas aqui na Pituba. Lá encontramos vários irmãos que foram membros das igrejas da Convenção Batista Baiana. Outras pessoas aceitando Cristo e sendo batizadas. Mais tarde, chegou outro casal de missionários americanos, Frank e Doris. Esses 2 casais se tornaram nossos grandes amigos. E foi desse pequeno gesto, irmãos, que os anos foram se passando e surgiu essa igreja. Pessoas, dentro de seus dons e talentos que Deus deu, dispostas a servir, dispostas a investir na expansão do evangelho da sua cidade. Assim como os magos que vieram do Oriente e pregaram o evangelho, trouxeram essa boa nova, irmã Dalva trouxe a boa nova do Salvador aqui no bairro da Pituba. Amém, irmãos? Vamos orar e encerrar esse momento. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome pela obra maravilhosa como o Senhor faz. O Senhor usa pessoas anônimas para poder proclamar o teu nome ser glorificado até mesmo na presença dos reis. Reis que muitas vezes, ó Deus, são incorrigíveis, homens de dura cerviz, mas tu fazes isso, ó Deus, para a sua própria glória. Seja para o bem do povo, seja para o bem da nação, ou seja, muitas vezes, ó Deus, para aumentar ainda mais o grau de juízo das pessoas. Obrigado por esse registro que nós temos no texto sagrado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos dando esse desejo de estar mais e mais em comunhão com o Senhor Jesus, de imitar, ó Deus, a atitude desses magos do Oriente, buscando a Ti, agindo com generosidade e, ao mesmo tempo, divulgando a esperança da salvação.
Que o Senhor esteja abençoando o culto que logo mais iremos prestar a Ti. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.